Olá, pessoal! Eu sou Tanísia Coronel, presidente do Instituto Assembleia de Carinho. E esse é o Assembleia de Carinho na TV. A partir de agora, teremos um encontro mensal por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou esposa do deputado estadual Ângelo Coronel Filho e, com muita honra, fui convidada pela nossa presidente Ivana Bastos para comandar o Assembleia de Carinho nos próximos 2 anos. Esse projeto lindo, idealizado em 2017 por Eleusa Coronel e Ângelo Coronel, presidente da ALBA na época, para realizar ações sociais aqui na Casa do Povo. A partir de agora, você vai poder acompanhar aqui na TV ALBA as nossas atitudes que transformam. E eu acabei de saber que a gente já tem um recadinho em vídeo nessa abertura. Pode soltar. Parabéns à Assembleia de Carinho na TV. Agora essa instituição de amor e solidariedade ganha mais um espaço para ampliar seu lindo trabalho. A Assembleia de Carinho da ALBA é a prova viva de que a política pode e deve tocar o coração das pessoas. Com empatia, solidariedade e compromisso social, esse setor tem feito a diferença na Assembleia Legislativa da Bahia, levando acolhimento, cuidado e ações para quem mais precisa. Em nome da nossa presidente, Tanísia Cunha, quero parabenizar a todas que tornaram essa iniciativa possível. Um agradecimento especial à bancada feminina da casa e a todas as esposas dos deputados que ajudam a fortalecer esse projeto tão importante. Estamos juntas na missão de cada vez mais humanizar, acolher e cuidar das pessoas, da nossa gente e também de cada servidor, que todos os dias constrói o Legislativo baiano. Que surpresa, gente! Muito obrigada, presidente Ivana, pelo convite e por todo o apoio e incentivo. Agora, respirei, vamos mostrar algumas ações de quando a Assembleia de Carinho foi criada há 8 anos. E é claro, gente, que nesse primeiro programa ela tinha que fazer parte, né? Ela que foi a criadora do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel. Confere aí como foi esse encontro. Gente, na nossa primeira entrevista, não poderia ser com alguém diferente dela. A criadora, idealizadora, a verdadeira mãe da Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel. A primeira pergunta já vai ser direta. De onde veio a ideia de criar a Assembleia de Carinho? Eu teria que ter muito tempo para explicar desde o início, então eu vou tentar resumir um pouco. Mas primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui participando desse programa. É um prazer enorme saber, Tanísia, que você está com essa missão agora de assumir o Assembleia de Carinho e eu sei que vai fazer com muita competência. Então, graças também, lógico, à nossa presidente Ivana, Sim. que muito, com certeza, está colaborando e vai colaborar cada vez mais com esse lindo projeto, com a sua missão de assumir o Assembleia de Carinho. Então, tudo começou lá atrás, quando eu era ainda a primeira dama do município de Coração de Maria. Foi quando eu descobri que é uma excelente oportunidade quando a gente tem o apoio de uma instituição maior, que aí muitas pessoas podem vir agregar um projeto. Então eu comecei, isso foi lá atrás, quando eu tinha apenas 20 e alguma coisa, 20 anos e algumas coisinhas, uns aninhos aí. Quando o Coronel teve a oportunidade de assumir a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, então isso
me remeteu lá ao passado e disse: essa será mais uma oportunidade que a gente vai ter para também poder ajudar as pessoas. É uma oportunidade que a gente tem de unir as mãos, todo mundo, de unir as ideias e a gente seguir esse projeto. E graças a Deus, a ideia surgiu assim e deu certo. E aí nós criamos esse Assembleia de Carinho. Mas é claro que a Assembleia de Carinho só funciona porque temos todos vocês aí para ajudar esse projeto. Exatamente. E o nome veio de onde? Por que Nós Carinho? estamos numa casa que o nome é Assembleia Legislativa da Bahia, não é? E o carinho é uma forma de você dar um aconchego às pessoas, é uma forma de você fazer um agrado, de você fazer o bem numa forma carinhosa de ser. Então eu achei que ficava muito legal, Assembleia de Carinho, que é, como eu sempre digo, aquele coração pulsando dentro daquela casa de alvenaria, de tijolo. E a Assembleia de Carinho é justamente esse coração que pulsa lá dentro. É uma verdadeira mãe, né, gente? Ela pensou em tudo. E assim, eu sei que foram 2 anos que você ficou à frente da Assembleia de Carinho e várias coisas. Você revolucionou a casa. Até hoje, todo mundo só fala de algumas ações, principalmente o Alba Voice, que eu já fui cobrada. Todo mundo quer de volta aquela movimentação, aquela interação. Eu acho que isso que é o mais legal. Você não fez ações só fora da casa. Você não levou só o carinho, a ajuda para fora, mas você ajudou muito dentro, principalmente integrando aquelas pessoas. Aqueles corredores tiveram vida durante um tempo, então todo mundo passava, se cumprimentava. A gincana também é um sucesso. Então, assim, eu já assumi recebendo, olha, tem que ter isso tem que voltar. Eu fiz isso naquela época, então aguardem, tem? Por favor, paciência, vou tentar me igualar. Mas, assim, foram várias ações. Qual delas você qual delas te marcou mais? Qual delas te emocionou mais? E assim, se você pudesse voltar atrás, você faria novamente? Ou até faria diferente porque te emocionou tanto e você queria fazer algo mais? É uma pergunta muito difícil de responder, porque lidar com criança é muito bom. Lidar com idoso me arrepia só em falar, em pensar. Então, assim, foram muitas ações que estão guardadas, com certeza, dentro do meu coração e do coração de muita gente ali da casa e das instituições por onde nós passamos. Então, assim, é muito difícil eu pontuar apenas uma coisa. O Alba Voice, gente, foi um sucesso. Todo mundo ali interagiu, as pessoas botou para fora aquilo que estava dentro, assim, guardado de si. A sua voz, literalmente, saiu para cantar para as pessoas. A vergonha foi embora, porque às vezes um é mais tímido, ou né, outros são mais, assim, se destaca mais pelo seu jeito de ser. Então, isso é muito bom. E é claro que se você, à frente da Assembleia de Carinho, tiver a oportunidade de revitalizar esse Alba Voice, eu sei que todos vão amar. E eu também, né? Claro, lógico. Eu já deixo o convite aqui, tá? Se tiver o Alba Voice de novo, ela e Coronel terão que participar, terão que abrir o Alba Voice. Porque eu lembro que no outro, vocês entraram cantando, eu tava lá. Então, fica aí, viu? A promessa aqui. Vou ter que fazer mais uns 6 meses de aula de canto para ver se vai sair alguma coisa. Mas eu aceito o convite, com certeza. Vamos ver o que é que vai dar. Então, assim, o que mais assim me marcou foi eu ver justamente também, além dessas atitudes que transformam que nós tivemos durante todos esses 2 anos, foi o comprometimento das pessoas, principalmente da casa, dos servidores da casa, que colaboraram em exatamente todas as ações que nós fizemos, todas as atitudes que transformam o servidor da casa. Estava junto conosco, participando, doando, ajudando, dando sugestões. Então, assim, isso me marcou muito. E eu recebi muitos depoimentos de colegas da mesma repartição, da mesma sala, que nem se cumprimentavam antes de Coronel, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.
E aí, com a Assembleia de Carinho, essas pessoas passaram a conversar dentro do seu ambiente de trabalho. Eu recebi vários depoimentos falando sobre isso. Então, isso me marcou muito também. A correria dentro daqueles corredores no dia da gincana, como não marcar isso? A competição saudável de você trazer as doações, o cobertor, a meia, a calça. Gente, são muitas, não tenho como lhe dizer uma coisa específica. Não é? É muito triste em alguns momentos quando a gente vê as dificuldades das pessoas, das instituições, os problemas que eles passam, e a gente, de qualquer forma, pode levar um pouquinho do carinho que a Assembleia de Carinho é capaz de fazer. Então a gente pode levar esse carinho para os idosos, para as crianças, para outros lugares que a gente passou, para uma AMA que cuida dos autistas também. Sempre foram muitas ações, como vocês sabem. E com certeza tem nossos relatos aí na TV Alba, que também pode saber explorar melhor do que a minha memória de postar aqui para a gente relembrar. Então, já que você não pode dizer um só, então eu vou pedir um conselho só. O que é que você me diria agora, como presidente da Assembleia de Carinho, substituindo você, a criadora, depois veio Danda, depois veio Denise e agora eu. E o que é que você me diria hoje? O que eu devo fazer para ser uma boa presidente? Basta você ser você. Se você for você, como a gente conhece você, no seu ser, no seu íntimo, basta você ser você. Não precisa você mudar em absolutamente nada. Porque competência você tem, disciplina você tem, organização você tem, respeito ao próximo você tem, religiosidade você tem. Então você é completa. Então não precisa mais nada diferente do que você ser você. Então para mim, isso aí já é meu conselho, seja você. Quanto mais que você tenha o apoio de todos nós, tanto da família Coronel, como você tem o apoio da nossa presidente Ivana, que veio para somar, veio para brilhar, veio para dizer assim, gente, a casa também tem mãe, a casa também tem uma pessoa que pensa nos colaboradores, nos servidores. Então, assim, ela com certeza vai lhe dar toda a sustentação que você precisa. E a sua família também, né? Claro e evidente. A sua família está aqui para todo o apoio. A gente sabe o marido que você tem, que é o filho que eu tenho. E esse puxou o pai. Então, esse pai que... Coronel, gente, sem comentários, todo mundo já conhece a história dele. A nossa história junto, a gente se confunde. E o filho não é diferente do pai. Não é diferente do pai. Graças a Deus, tanto Ângelo Coronel Filho como Diego Coronel vieram para somar na política da Bahia. E na nossa família é só amor e gratidão a Deus. E gratidão a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas também em todos os segmentos. Então, tanto dentro da casa da Assembleia Legislativa da Bahia, como nos municípios da Bahia, enfim, na Bahia e Coronel também no Brasil. Ela tinha que fazer um Senado de Carinho, né, gente? Porque tem repertório para isso. E como não chamar de tia Leusa? Não tem como não agradecer. Muito obrigada, tia Leusa. Muito obrigada por tudo. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tenho esse espelho dentro de casa. E eu quero ser um pouquinho, eu falo que eu quero ser só um terço, viu, gente? Não precisa nem ser metade, nem tudo. Um terço do que vocês são nas nossas vidas e na vida dos baianos. Aí, pra gente não chorar, a gente termina aqui, né, gente? Muito, muito obrigada. Esperem os próximos, tá? E não esqueçam de seguir a @Assembleia de Carinho, porque todas as nossas ações estão no Instagram. Até a próxima. É muito gratificante para mim dar continuidade a esse trabalho feito por Eleusa. Desde março desse ano, quando assumi este posto, já conseguimos realizar e planejar algumas ações. E estamos apenas começando. Temos muito a fazer e eu conto com a ajuda de cada um de vocês, servidores ou não,
para que a gente possa juntos fazer acontecer cada uma dessas atitudes que transformam. Agora vamos dar um breve intervalo. O Assembleia de Carinho na TV volta já. Estamos de volta com o Assembleia de Carinho na TV, pessoal. E este é o nosso quadro Conversa de Carinho, no qual vamos receber convidados para um bate-papo descontraído, uma troca de experiências sobre diversos temas. Hoje, nossas convidadas são mães atípicas e cada uma delas vai se apresentar, contar sua história e relatar como é o dia a dia de dedicação a seus filhos. Elas vão falar também sobre as principais dificuldades na vida de uma mãe de criança e jovem neurodivergentes. Meninas, muito obrigada por vocês terem topado estar aqui hoje. E eu quero, Márcia, nossa sargento da PM, me conta como foi que chegou o diagnóstico da sua neta, né? Conta aí direitinho. Ela é sua filha, ela é sua neta? Bom, olá, gente. Maria Eduarda, ela é minha neta, ela tem 9 anos, né? E desde pequenininha eu já percebia que tinha alguma coisa com ela que não era igual às outras crianças, né? Mas a mãe não aceitava um pouco. E aí, em um Natal, ela veio ficar comigo e eu acabei ganhando ela de presente, né? Ela veio passar o Natal e acabou ficando para morar. E eu decidi procurar os médicos para poder fazer o diagnóstico, né? E aí ela teve o diagnóstico de TEA nível 2 de suporte e eu comecei a fazer terapia, o que era possível, né? E ela está progredindo bastante, né? Foi um presente para mim. Presente de Natal. É o melhor da vida. Cara, e você, nossa psicóloga Karina Ferrari, é muito complicado para as famílias aceitar o diagnóstico de TEA, né? Isso acontece bastante, não é? É difícil manter uma estrutura familiar depois do diagnóstico. Junto com o diagnóstico, que a gente vê, na verdade, esse trem que parou no lugar errado, né? Porque isso que é o diagnóstico acaba sendo isso, né? Esse trem que você pegou para o Rio de Janeiro e acabou descendo em outro lugar. Junto com o diagnóstico, com a percepção, na verdade, porque é um diagnóstico clínico, né? Os níveis de suporte, eles são observados, né? Clinicamente, as famílias, a escola é um grande sinalizador. Mas voltando, infelizmente, é o que acontece com os cuidadores de primeiro grau, porque a gente está falando aqui de mãe, de pai, mas como ela falou aqui, ela é avó, na verdade, né? Ela é a avó que pegou para ela essa responsabilidade e essa mãe, provavelmente, né? Essa mãe também, junto com o diagnóstico, veio uma invisibilidade social muito grande, que é o que acomete mesmo essas mães. Essa invisibilidade social. A primeira coisa que acontece em relatos clínicos meus amigos não me chamam mais para sair. A minha família, né, dentro do seio familiar, ficou sozinha, ficou abandonada e esse abandono acontece bastante. Essa invisibilidade chega bem forte para essas famílias. E aí a gente vai para a Patrícia Oliveira. Seu diagnóstico já foi tardio, então eu acredito que você tenha ouvido muito essa menina malcriada. Eduque melhor sua filha está fazendo birra. Conta aí um pouquinho pra gente, Paty, como foi o diagnóstico da sua filha? Sim, Gabriela, assim como ela falou, uma criança que desde muito cedo eu percebi que Gabi tinha uma certa hiperatividade, era uma criança diferente. Veio falar com 1 ano e meio, precisou de ajuda com fono e como a psicóloga Karine botou aqui, abordou, é muito importante a escola. Na fase de alfabetização, Gabriela teve a dificuldade e daí foi se suspeitando do diagnóstico de TDAH junto com TEA. Então, confirmou o TDAH e o TEA veio logo em seguida, aos 10 anos, depois daquela pandemia que nós passamos, que todos sabem que fica em casa, e principalmente com a criança autista, é muito difícil você controlar essa criança dentro de um espaço, porque muitas das vezes elas têm a necessidade de ar livre, até mesmo para se regular. Então, foi aí que veio o diagnóstico de Gabriela. Gabriela precisou entrar com medicação, Gabriela entrou numa fase de depressão, pós-diagnóstico, porque foi tardio o diagnóstico, então ela não teve as terapias que são oportunizadas dentro do momento correto. Então hoje a Gabriela é uma criança assistida, faz terapia ocupacional,
tem neuro e tem psiquiatra e tem psicólogo, que é importante também ressaltar, com aba, que é uma abordagem que trabalha especificamente para lidar com essas crianças. É muito importante. E, Márcia, você também passou por esse preconceito na família, né? De um jeito ou de outro, até no seu trabalho. Acredito que, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade por uma criança TEA, tudo muda. Exatamente, né? A rede de apoio, ela, no meu caso, ela é inexistente, né? Eu só conto mesmo com a minha filha e eu observo que até para questões mesmo de lazer, né? Os primos, geralmente ela é esquecida, ela é deixada. E como eu não tenho com quem deixar, então assim, acabou também que a minha vida ficou muito reduzida a cuidar de Maria Eduarda. E eu faço com todo prazer, não vou mentir, sabe? Eu também nunca fui de sair muito e eu me voltei para cuidar dela. Então, assim, é complicado, é difícil, a gente acaba se anulando muito, né? Abrir mão de muitas coisas, de cuidar de si mesmo, né? Por conta dessas questões, né? De que elas são deixadas de lado mesmo, até para festinha de aniversário na escola, né? A gente observa que o mundo não está preparado para elas, né? E eles não sabem o que perdem, porque ela é dócil, ela é amável, ela é empática. Essa lenda de que o autista não tem sentimento é uma lenda, porque ela é muito amorosa. Então, assim, eles que estão perdendo em não conviver com ela, né? E aí eu aproveito. Paty, você, como mãe de adolescente, como é que você acha que as outras mães poderiam ajudar a sua filha? Assim, como a Márcia falou agora, é interessante porque a gente se sente desamparado, principalmente no ambiente escolar. Gabriela também passou por bullying na escola e isso piorou. E eu acho que as mães poderiam também ter um olhar empático, conscientizar as outras crianças que a coleguinha ou o coleguinha, ele não é diferente por ter um transtorno ou ser neurodivergente, mas sim que ele precisa de apoio, carinho e um olhar empático. Claro que uma criança é difícil ter essa noção, mas eles, entre eles se dão super bem. Então, cabe a nós adultos conduzir nossos filhos a amparar, a dar amor e a cuidar do nosso coleguinha um pouco diferente. Atitude que transforma, né, gente? É o que a gente tenta fazer aqui. É ter essa empatia, né, Kari? Não basta só a criança. A gente fala muito da criança, mas a gente tem que falar com a rede de apoio, a gente tem que falar com as outras mães. E aí, o que é que você aconselha? Na verdade, olha só, você usou uma palavra aí interessante, né? O aconselhamento. O psicólogo não pode dar conselho. Né? Corra de psicólogos que aconselhem, faça isso, não pode. Mas assim, o que a gente faz é tentar ampliar, né? Dentro desse projeto, que é um projeto que eu abracei, que eu cuido, né? Estou à frente desse projeto, a gente percebe que não adianta a gente ter uma criança terapeutizada de maneira multidisciplinar, se esse cuidado e se esse aprendizado que está acontecendo ali não é levado adiante em suas casas. Então, assim, eu falo para as mães, eu converso com as mães, eu acolho essas mães todas, fazendo uma analogia, uma leitura bem simbólica, né, de tudo isso, desse cuidado. No avião, quando a gente está voando, a máscara de oxigênio cai. Então, não adianta a gente cuidar do outro sem colocar a máscara na gente precisa respirar. Então, é aí que entra a questão do cuidar de quem cuida. Quem cuida precisa estar bem terapeutizado, precisa estar ciente de tudo isso, para enfrentar essas divergências todas que acontecem, né? Essa exclusão do seu filho que dói em você, né? E como você vai lidar? Conhecendo mesmo, conhecendo direitos, conhecendo os caminhos. Você falou da terapia ABA, a gente pode falar sobre isso depois, em outro momento. Mas a terapia ABA tem que se estender para os cuidadores de primeiro grau. A escola tem que estar preparada, né? A família tem que estar preparada também. Porque quando ele sai do multi, da clínica, sei lá, onde ele vai fazer o acompanhamento multi, ele precisa dar sequência àquilo ali. Porque senão, é o que a gente falou mais cedo, desaprende, né? Você vai lá, ensina, treina, e aí, dentro de casa, a criança vai se desregular, né? Vai ter uma desregulação emocional importante, vai fazer a birra no chão, que não é birra, que é apenas uma manifestação, né? Do próprio jeito dela de funcionar, ela está se autorregulando. Enfim, é isso. Eu não vou falar mais de aconselhamento, mas assim, não posso. Aprendi, eu adoro. Mas, Márcia, então o que é que você acha? O que é que você diria para a mãe de um coleguinha da sua neta? O que é que você diria? Olha, me ajude dessa forma, eu espero isso.
Eu vou te dizer que a gente acaba deixando de falar, porque as pessoas, geralmente, elas dizem que tudo é vitimismo, né? Então, te coloca no lugar de vitimista e você acaba ficando sem saber como abordar o assunto, fica constrangido. É incrível, eu nunca pensei estar nesse lugar, né? Mas eu te confesso que muitas vezes eu quero, no grupo de WhatsApp da escola, dos pais, manifestar que os filhos deles estão colocando cola na farda de Maria Eduarda, praticando bullying, chamando ela de balofa. Imagine uma criança. Elas devem reproduzir coisas que elas ouvem em casa, os adultos falam de outros adultos e as crianças aprendem, porque eu não posso crer que eles falem isso por si só, né? Eles devem repetir os comportamentos dos adultos. Mas quando você aborda e você é vó e você é cuidador de uma criança neurotípica, os outros já falam logo que lá vem ela, que o dela é especial, que a dela tem que ter um tratamento diferente. E eu acabo não me manifestando, não falando, mas seria ideal que todos pudessem olhar para essa condição com mais carinho, com mais respeito, né? Entendendo que aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. Então, é a questão da empatia mesmo, né? De amor. Acho que está faltando isso, as pessoas olharem com mais amor, né? Não só olhar para a diferença. Como Santa Dulce fala, o que fazer para mudar o mundo? Amar. É tão simples e ninguém ama. Não ninguém, mas assim, Paty, Márcia falou uma coisa que eu adorei. Ela se sente constrangida ao falar. Você falaria com essas mães. A sua já está em outra fase, que é a adolescência. Maria Eduarda sofre bullying. Acredito que a sua também possa sofrer na escola. E na fase da adolescência, que já é tão mais complicada para o adolescente normal. Sim. Como é que você faria? Você faz? Você fala? Eu faço, até por conta que eu tenho que respeitar minha filha. Isso a gente precisa também estar trazendo para a sociedade, que o meu limite e o meu respeito começam onde o seu termina. Então eu trago para as mães, eu abordo para os colegas, inclusive. Eu recentemente postei algo nas minhas redes sociais referente ao autismo da minha filha, mesmo eu descobrindo já com 10 anos, que é uma fase bem complicada, como você coloca, entrando na adolescência, onde a própria criança ela não se aceita, ela não se enxerga autista, porque para ela ser autista, ela é diferente. Por mais que você diga, filha, você não é diferente de ninguém. Apenas é um mecanismo do seu cérebro que funciona diferente dos outros. Isso não lhe deixa nem mais e nem menos inteligente do que ninguém. Você é capaz de tudo. E aí o que acontece? As pessoas falam, virou, como a Márcia falou, vitimismo, virou moda agora. Os médicos não têm o que fazer, dão um diagnóstico. Então eu converso com essas mães. Muitas das vezes eu não me apresento, eu não utilizo nenhum símbolo que me referencie ao autismo, porque eu gosto muito de chegar em algum lugar e ver as pessoas falando sobre o autismo, sobre as mães atípicas, sobre os pais, que infelizmente é a minoria, e até esses pais também rejeitam seus filhos, né? Muitas das vezes, quando tem um diagnóstico, diz que é a mãe que está inventando arte, que é a mãe que está tendo essa necessidade. Então, o que eu faço? Eu vejo uma pessoa falando, eu chego e falo, tudo bom? Eu sou mãe atípica, eu tenho uma filha autista. Não, mas não parece, que é o primeiro fato, porque a minha, ela é nível 1 de suporte. Só que, o que acontece? Aí ela fica no cantinho, ela é mal educada, ela não fala, ela só quer estar no fone. Então eu explico para essas mães, eu oportunizo, eu digo assim, vamos lá, qual é a sua dúvida, já que é vitimismo? Eu descobri assim, você acha que eu gostaria mesmo de ter descoberto numa fase crítica? Você sabia que minha filha se mutilou? Você sabia que minha filha teve pensamento suicida? Então, assim, eu trago para essa mãe a refletir antes de agir com a fala ofensiva, porque ofende muito a gente, né, Márcia? Só a gente aqui sabe que não temos rede de apoio. Márcia ainda muito menos do que eu, porque minha rede de apoio hoje é meu esposo e meu filho de 18 anos, que sobrecarrega, que me pediu, inclusive ele mesmo me pediu para colocar em terapia porque ele não estava dando conta. Então eu explico, gente, abrace, não julgue, não fale, escute. A escuta é a melhor coisa que tem. E depois abrace essas mães e essas crianças. É informação, né, Kari? Exatamente. É informação. Informação é poder.
É a psicoeducação, né? Tendo que tomar esse lugar. Esse lugar precisa chegar, isso aí precisa acontecer, essa psicoeducação. Isso que você falou é você impor respeito mesmo. Quando a gente impõe esse respeito, né? A gente busca, a gente corre atrás, não é fácil. Nem sempre é fácil. Aliás, eu acho que nunca é fácil buscar esse respeito, essa compreensão do outro. E a gente espera, né? O que a gente espera do outro, minimamente, é respeito. Né? E quando você vê sua filha, adolescente, né? Sofrendo, ela está lá, ela está em sofrimento. Que tipo de desregulação emocional ela vem passando? Quais são os gatilhos? Quais são os gatilhos que levam ela e que levaram ela, né? Para esse lugar de tanto sofrimento que, né? Levou ela para esse lugar bem extremo, né? De automutilação, depressão. Aí temos que ter esse olhar mesmo, esse olhar cuidadoso, atento e lutar. A gente precisa lutar mesmo. As mães de crianças atípicas, elas precisam conhecer seus direitos enquanto mães atípicas. Isso dá um respaldo muito grande, né? Quando você fala assim, eu não uso os símbolos, né? Porque eu não, enfim, ok. Mas você sabia que ao usar o símbolo, você está impondo o respeito? Aquele olhar julgador, quando a gente vê o símbolo, né, que é o símbolo do autismo, ou quebra-cabeçazinho, o colar do autismo, aquilo ali comunica, né? É através do símbolo mesmo, é através daquele colar que muitas mães relatam para mim, é o seguinte, quando eu estou usando colar, meu filho está usando colar, e ele tem uma crise no meio do shopping, aquele olhar julgador, ele vai aos poucos desaparecendo, porque ali você está avisando para o outro, meu filho não é uma criança que está fazendo birra, ele é uma criança que tem uma condição e que precisa desse respeito. Então, assim, é importantíssimo usar os símbolos mesmo eu evito ao seu de usar favor. com ela e comigo, até por conta dela também, ela tem muita vergonha, ela não Sim, gosta que eu sinalize que ela é autista, até para poder a gente pegar uma prioridade, ela tem a carteirinha, ela faz, mãe, por favor, mãe, de escondidinho. E assim, por conta que ela tem uma escola que tem coleguinhas atípicos também, e que falam, já vem ali autista, já está com aquele colar só para dizer que é autista, para poder todo mundo aceitar. Então, é nesse sentido, mas é claro que eu imponho o respeito, tanto a mim quanto a minha filha. Porque só nós, mães atípicas, vós, pessoas que cuidam de crianças atípicas, que sabemos as lutas diárias que enfrentamos. Até porque, gente, dentro do nosso seio familiar é difícil a aceitação. Sim. Pais, tios, tias, avós, muitas pessoas deixam de chamar a gente, deixam de querer conviver porque acham que tudo que você está fazendo, Ave Maria, não tem outro assunto a não ser a criança. Então, Patrícia buscou se especializar, fui fazer uma pós em TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, para poder saber lidar com algumas atitudes de minha filha, com comportamentos, até para que eu possa também não me desregular para não desregulá-la. Porque, assim, é muito importante o comportamento de quem está cuidando. Porque se você se desespera, aquela criança se desespera, porque você é a única rede de apoio dela, você é o porto seguro dela. Então, precisamos nos cuidar. Paty, você falou algo muito importante. Conhecimento. Você foi buscar o conhecimento. E eu acho que hoje, aqui, a nossa conversa, esse é o nosso intuito. A gente inspirar as pessoas a refletirem um pouquinho mais sobre o que é, como funciona e não ter o olhar julgador. É difícil, mas eu sei que a gente consegue. Meninas, muito, muito, muito obrigada mesmo por estarem participando desse programa comigo, dessa conversa. Muito obrigada por expor as histórias de vocês. Kari, obrigada pelos conselhos. Já aprendi que eu não posso falar conselho e falei de novo. Ó. Mas, assim, muito obrigada por ampliar nosso conhecimento. Eu não queria encerrar a conversa. De verdade, eu não queria. Mas eu preciso. Então, gente, muito obrigada. Esse é o primeiro Assembleia de Carinho na TV. É a nossa primeira roda de conversa e, com certeza, terão novas rodas de conversa, terão novos programas. Eu conto com todo mundo e até breve.